Olá, irmãos. Estaremos hoje abordando a quinta lição da nossa revista sobre o tema Morrer para Viver. O texto base da nossa lição é Romanos 6. E vamos começar lendo Romanos 6, que diz a seguinte coisa: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? A lição, ela aborda a necessidade de nós deixarmos, por meio do encontro com Cristo, o velho homem com as suas práticas pecaminosas, para com Cristo renascermos por uma nova vida. E a lição, ela vem abordar a questão da graça de Deus, de como que ela habita no meio desse novo homem e como que ela se dá nesse renovo, nesse encontro com Cristo. A graça de Deus, ela se manifesta para todas as pessoas, não só apenas para aqueles que tiveram um encontro com Cristo. Só que ela se dá de maneira diferente. A questão da graça de Deus, ela vem a partir da própria questão da criação e da sua criatura. Como que a graça de Deus, ela atinge a todos nós? É como seria uma graça comum. Todas as pessoas que estão aqui, elas respiram, elas têm acesso à água, elas andam, elas têm acesso, teoricamente, à saúde. Essa é uma questão que a graça de Deus está abordando a todas as pessoas. Agora, a graça de Deus, a graça especial, ela vem justamente quando você tem a noção do que você é um ser pecador e que você precisa ter um convívio e um encontro especial com Ele para que você possa experimentar daquilo que Deus tem de mais especial. E isso veio se dar com Cristo. Cristo tomou para si todos os nossos pecados e com Cristo e através e por meio do seu sacrifício na cruz, nós estamos livres do pecado. Nós morremos com Cristo na cruz e nós ressuscitamos junto com Ele. E isso é por meio da graça de Deus. O primeiro versículo, ele vem justamente tocar nesse assunto. Se nós temos a graça de Deus, ela é imensurável, ela nos basta termos consciência dessa graça, basta termos consciência do nosso pecado, reconhecermos isso, que não temos mais nenhum comprometimento após esse fato, eu vou perder essa bênção. Então basta eu reconhecer e continuar com as mesmas práticas que eu tinha antes, porque a graça de Deus é o suficiente para que eu possa gozar desse amor de Deus. Não, porque se você morreu para o pecado, você conheceu a Cristo, você está assinando um compromisso de que aquelas práticas pecaminosas que você tinha, que aquele velho homem, ele não mais te satisfaz. Então, você é necessário demonstrar que você teve esse encontro verdadeiro por meio de Cristo. Então, a graça de Deus é para todos? Sim, mas a graça de Deus, ela é identificada por aqueles que demonstram que teve esse encontro verdadeiro com Cristo e que houve uma mudança. Uma dessas mudanças, quando o ser humano ele assume publicamente essa questão dessa mudança, e a lição aborda sobre isso, publicamente seria a questão do batismo. Mas o batismo, ele salva? Não, o batismo não salva. O batismo é uma confissão pública, uma demonstração pública que o velho homem está sendo deixado para trás e que você está assumindo um novo homem, aonde um homem comprometido com a graça de Deus, com a obediência a Deus, se afastando daquele velho homem que amava e vivia confortavelmente dentro do pecado. Por isso, o batismo não salva. O batismo, ele é uma demonstração social e pública que você está se tornando um novo homem. E o batismo é isso mesmo. Por quê? Você pode ter assumido esse compromisso e, por exemplo, você não chegar às águas batismais, né? Porque isso é uma questão pública, né? E também você pode ser batizado, né? E não quer dizer nada em relação a isso.
Você pode apenas ter assumido aquilo publicamente, mas você não pode não ter assumido isso dentro do seu coração. É necessário que você tenha esse compromisso com a sua vida, de a cada dia se parecer mais com Cristo. Essa questão, do pecado, ela aparece lá quando Adão se separou de Deus. Foi ali que o pecado entrou no seio do homem e da sociedade. E ele vem percorrendo toda a nossa história. Antes, você tinha que ter os sacerdotes, que tinha, através de oferendas, você expiar os seus pecados. Cristo, ele veio tomar todos esses pecados do mundo e hoje ele é o único conserto para você chegar a Deus e para que você possa renascer dentro de uma nova concepção. Se você é alcançado pela graça de Deus verdadeiramente, você vai cada dia mais querer beber da fonte que é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele se apresenta de várias maneiras na Bíblia. Ele apresenta-se didaticamente de várias maneiras. Jesus Cristo, ele é a água que mata a sede. Jesus Cristo, ele é a luz. Jesus Cristo, ele é o caminho. Jesus Cristo, ele é o verbo. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é tudo aquilo que leva a você a ter uma vida de novo em comunhão com Deus. Porque ele é o próprio Deus. Então, se você é alcançado pela graça de Deus, você não vai ficar confortavelmente naquela situação. Olha, eu fui alcançado pela graça, eu tenho consciência dos meus pecados e continua pecando, você não vai estar demonstrando para Deus e para a sociedade que você é um novo homem. Nicodemos, quando teve um encontro com Jesus Cristo, ele, diante de tudo aquilo que Jesus estava expondo para ele perguntou o que ele tinha que fazer para ter aquela nova vida e compreender tudo aquilo que Jesus Cristo estava falando para ele, expondo para ele na prática. E quando Jesus Cristo falou, você tem que nascer de novo, Nicodemos, embora fosse uma pessoa esclarecida, ele não conseguiu alcançar naquele momento que Jesus Cristo estava falando para ele. Por quê? Porque como que pode, e ele falou para Cristo, como que posso eu voltar ao ventre da minha mãe? Por quê? Porque Nicodemos, ele foi simplista, ele não alcançou a linha filosófica que Deus estava colocando para ele. Jesus Cristo estava falando que era necessário ele dispor de tudo aquilo que ele tinha como importante na sua vida, de todas as suas práticas, abandonar aquilo, se tornar de novo um bebê, disposto a aprender de novo, a fazer um novo caminho para que ele pudesse ser exemplo de uma pessoa nova e verdadeira. Seguir a Cristo é a maior das maravilhas, mas isso não implica que você terá uma vida fácil. O pecado é uma coisa que aprisiona. O pecado é uma coisa que muitas das vezes dá conforto quando você não tem consciência dele. E à medida que você toma consciência do pecado, você vai sentir o peso de largar as práticas antigas e que deixavam numa zona de conforto. Todos nós, quando somos ignorantes, passamos por algumas situações vexaminosas, por não compreender determinadas coisas. Mas também, toda vez que nós alcançamos uma consciência e um grau de consciência novo sobre determinado assunto, ao mesmo tempo que eleva a nossa capacidade de pensamento, nos aprisiona e nos traz um certo desconforto. Determinadas coisas que nós olhávamos e convivíamos de maneira tranquila, porque não tínhamos consciência que aquilo era um mal para a nossa vida, não nos atingiam. Mas a partir daquele momento que nós tomamos consciência daquilo, aquilo nos incomoda e nos obriga a tomar uma atitude. Assim deve ser a vida do cristão. Você toma consciência do pecado e se você é um verdadeiro cristão e se você assumiu aquele compromisso, você não vai ficar mais confortável com aquela situação. O Espírito Santo vai se manifestar e demonstrar que você não está agindo de maneira correta. Um novo homem que é alcançado pela graça de Deus,
ele tem que morrer para esse mundo onde jaz o pecado e tem que assumir o compromisso diário de a cada dia se incomodar com as práticas que ele tinha. Não é fácil ser cristão, mas é aquilo que de melhor que nós podemos ter. Por quê? Porque a graça de Deus é o suporte que nós precisamos para poder seguir à frente. Jesus Cristo, ele nos abastece, ele nos dá todo o alimento necessário para que nós possamos suportar todas as diversidades daquilo que nós estamos vivendo. A graça de Deus, ela vai tomar a sua vida de maneira que você possa ter uma nova visão perante tudo aquilo que é apresentado para você. A nossa lição, ela fala que muitas das vezes nós, seres humanos, temos um compromisso de seguirmos certas convenções pelo medo. E aí ele vai usar a questão da lei. Aquela lei que no Velho Testamento foi estabelecida pelo próprio Deus para que o povo pudesse ter diretrizes para não viver daquela maneira dissoluta que o povo vivia e que depois o homem tomou para si, que hoje nós vivemos em cada país, em cada município que nós estamos, com um arcabouço de lei que diferente, local, estadual, federal, mundial, nós somos regidos pela lei. Mas Jesus Cristo, ele veio com uma linguagem pela graça, a linguagem do amor, que ultrapassa os limites da lei. A lei, lá atrás, italiano, falava olho por olho, dente por dente. Jesus, ele se ofereceu para tomar o meu pecado sobre si, por amor de nós. E quando nós somos remidos pelo seu sangue, e quando nós morremos junto com ele na cruz e ressuscitamos, e quando nós assumimos o compromisso público, dizendo que nós somos e queremos ser igual a Cristo, é esse compromisso e é essa linguagem que nós temos que assumir para a nossa vida. Nós temos que amar ao próximo, nós temos que dar outra face. Por isso que é maravilhoso seguir a Cristo, porque nós partilhamos desse amor. E também é muito difícil, porque seguir a Cristo não é assumir um compromisso público quando você se batiza, não é dizer para as pessoas, não é andar com uma Bíblia debaixo do braço, não é apenas anunciar o Evangelho, é você viver o Evangelho. Para você viver o Evangelho, você tem que ser constrangido diariamente em relação ao pecado que você tem na sua vida. Você não pode ter um compromisso com o erro. Não quer dizer que você vai se transformar numa pessoa infalível. Não quer dizer que você agora não pode cometer erros. Não. Jesus Cristo e Deus sabem da nossa natureza. Apenas você não pode ter prazer no erro. Você não pode viver de maneira dissoluta, cometendo os mesmos erros que o Espírito Santo avisa que você está cometendo e não se incomodar com isso. Você assume um compromisso de melhoria. Você tem que ir para isso, buscar a Deus constantemente, porque é Ele que vai aperfeiçoar o seu caráter para que a cada dia o velho homem possa morrer e você a cada dia possa estar vivendo como um exemplo de cristão, como uma pessoa parecida com Cristo. Ser parecido com Cristo é o que o nosso povo, é o que a nossa sociedade necessita. Parecer com Cristo é você repartir o amor. Pela lei, nós somos obrigados a fazer muitas coisas, mas o amor de Cristo, ele ultrapassa todos os limites da lei. Pela lei, nós somos obrigados a pagar impostos. Pela lei, nós somos obrigados a estacionar o carro numa determinada vaga. Mas pelo amor de Cristo, nós tiramos, depois de pagar os nossos impostos, os nossos recursos, para ajudar os nossos irmãos. Não estou falando de parentes, eu estou falando dos nossos irmãos, daquele seu vizinho que está passando necessidade. E que você, como tem o amor de Cristo no seu coração, você consegue enxergar isso e você consegue tirar parte daquilo que você tem para dar pelo seu irmão. Aí você está mostrando o caráter de Cristo na sua vida. Pelo amor, você chega e vai repartir com aquela pessoa aquilo que você tem de mais precioso. E eu não estou falando do alimento, eu não estou falando do dinheiro, eu estou falando daquilo que é o mais importante para uma pessoa que é cristã.
que é a consciência de que Jesus Cristo salva. Quando você partilha esse conhecimento que você adquiriu, essa novidade, esse renovo com a outra pessoa, você está demonstrando que você realmente é um cristão, que você realmente tem o caráter de Cristo, que para ter o caráter de Cristo você tem que olhar para aquela pessoa que não o conhece e tem que apresentá-lo. Isso não quer dizer que para você se sentir como um cristão e como uma pessoa que realmente tem o caráter de Cristo, você tem que obter naquela sua abordagem o sucesso. Não, porque Jesus Cristo, ele nunca fez nada pela força. Toda vez que Jesus Cristo era abordado por uma pessoa que tinha um problema e que pedia que ele fosse interceder sobre aquele problema na sua vida, ele sempre buscou naquela pessoa se aquela pessoa realmente acreditava que ele tinha poder para poder fazer isso na vida daquela pessoa, operar a mudança. Vários milagres que ele fez, nós vemos isso na Bíblia, né? A pessoa procurava e pedia: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude com esse problema de saúde. O que Jesus Cristo fazia? Você realmente acredita? Você tem fé? E aí, mediante a fé da pessoa, ele operava. Muitas vezes de maneira indireta. Muitas vezes a pessoa estava pedindo um milagre para a filha, para o filho. Mas aquela pessoa que estava buscando a Jesus, ela tinha que demonstrar a sua fé. Então, muitas das vezes, e nós estamos aqui para isso, se nós somos representantes de Cristo, nós temos que demonstrar esse amor para com o nosso próximo. E para demonstrar esse amor com o nosso próximo, nós temos que estar cheios da graça de Deus. Temos que ter esse conhecimento. Nós temos que estar buscando diariamente para que nós tenhamos a capacidade de demonstrar realmente que somos semelhantes a Ele. Seremos cobrados sempre. E para isso, temos que buscarmos sempre. A graça. O que é a graça? A graça é o favor imerecido. A graça é aquilo que nós não temos como, por nenhum meio, alcançar pelos nossos próprios méritos. Nada que nós fizermos, nós vamos poder contrabalançar a ponto de dizer: olha, fiz isso e por isso eu tenho direito a isso. Não. A graça de Deus é favor imerecido. Em 2 Coríntios 5,17, nós temos a seguinte reflexão: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fazem novas. Então, o cristão tem que demonstrar isso na sua vida. E para isso, ele tem que estar cheio da graça de Deus. E ele tem que ter a consciência de que, ao fazer isso, ele não está devolvendo nada do muito que Deus dá para ele, não. Ele está tendo a oportunidade de gozar do amor de Cristo na sua vida, que é o maior privilégio que o cristão pode ter. Viver no amor de Cristo é repartir esse amor para o próximo, é ter consciência que somos pecadores e que para isso precisamos a cada dia buscarmos a Deus. E buscar a Deus é também ter a capacidade de levar Deus por meio de Cristo ao próximo. Amar ao próximo, dedicar ao próximo é a única maneira que você tem de demonstrar a Jesus e a Deus de que você o ama e que você tem um compromisso com Ele. E para você ter esse compromisso, é necessário que você morra a cada dia. E esse morrer é o quê? É você se negar, deixar todas aquelas concupiscências que habitam a sua vida, deixar todas aquelas manias que te atrelam às coisas que não são importantes, que são terrenas, e buscar diariamente a Deus para que você possa refletir naquilo que você faz, naquilo que você fala, o amor de Deus, e alcançar e repartir essa graça que é Jesus Cristo para todas as pessoas. Porque a graça comum, todos nós que estamos aqui já compartilhamos, que é respirar, que é tomar uma água, que é poder andar,
ter saúde ou não ter saúde, mas o amor de Cristo, viver com Cristo, é algo que só aquela pessoa que toma consciência que é pecador e que aceita Jesus Cristo como seu Salvador pode alcançar.